Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a sua terra e ensinava as pessoas nas sinagogas, de modo que ficavam admiradas e diziam: De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Este homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago e José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficavam escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: Um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes a nossa falta de fé nos fez com que nós tomássemos posições erradas? Quantas vezes na nossa vida a nossa falta de fé, mediante as ações do mundo, fez com que nós se entristecemos ou muitas das vezes até se revoltemos com as coisas que nós praticamos? No Evangelho de hoje, Jesus alerta exatamente isso. E aliás, que interessante, o Evangelho de hoje cair bem no dia de São José Operário, 1º de maio, dia do trabalhador. O Evangelho de hoje nos traz essa reflexão. Muitas das vezes nós escandalizamos por causa das tarefas que nós fazemos. Muitas das vezes nós se revoltamos por causa das tarefas que nós fazemos. Não damos a dignidade total para os deveres que nós fazemos. Nós vemos tantas greves hoje em dia, e eu sou uma pessoa que eu não sou contra a greve. Eu acho que muitas das vezes a greve é certa. Muitas das vezes, quando está faltando algum salário, quando tem alguma coisa atrasada, eu sou a favor da greve, porque o trabalhador precisa lutar precisa lutar a favor dos seus direitos. Porém, na maioria das vezes, nós fazemos algum tipo de protesto e manifestação, sendo que nós mesmos escolhemos aquela posição. A pessoa vai lá e reclama do salário. A pessoa vai lá e reclama: ai, mas que o salário aqui nesse emprego está baixo. Ai, mas que o trabalho que eu tenho aqui é muito alto. Que eu não gostei desse serviço. Sendo que, hoje em dia, nós não temos essa confiança forte em Deus. Se nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus e deixarmos com que Ele faça aquilo que é necessário, Ele vai nos proporcionar aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que Ele acha que é o bom para nós. Nós não devemos reclamar do nosso serviço, porque muitas das vezes Deus escolheu aquele serviço porque Ele sabia que nós íamos dar conta de fazer. Ah, mas que é muito serviço, mas você consegue realizá-lo? Você consegue chegar, sei lá que horas, vamos supor que você trabalha às 6 horas da manhã, você sai 6 horas da manhã para ir trabalhar e chega somente 10 horas da noite em casa. Você chega às 10 horas da noite com a certeza de que você fez aquilo que foi necessário naquele dia? E isso não é aquilo que eu tenho que fazer, não é aquilo que eu tenho por obrigação, mandado pelo meu patrão para fazer, mas é aquilo que eu, na minha condição, no meu alcance, consigo fazer. Não se cobrar. Não se cobramos demais. Nós se cobramos muito. E é isso a diferença entre um trabalho bom e um trabalho revoltante. A gente se revolta com o trabalho quando a gente se cobra demais. A gente só não se revolta tanto quando a gente começa a desestressar do serviço. É difícil, porque a rotina do serviço nos cansa. A rotina de estar dia após dia, segunda a segunda, trabalhando, é cansativa, mas é necessária. É cansativo, mas é necessário. O padre hoje disse uma coisa muito bonita. Ele disse assim: quando nós estamos no momento do ofertório,
Nós estamos ofertando aquilo que nós trabalhamos. Nós estamos ofertando aquilo que nós temos de sustento, aquilo que nós ganhamos por ter trabalhado. E nós depositamos ali. E vejam que interessante. Quando você vai depositar o ofertório, nunca você vai com miséria. A gente doa aquilo que a gente pode doar. Que coisa interessante. Nunca nós vamos para o ofertório com miséria. E tem uma frase muito bonita no missal, que quando não está tendo canto do ofertório, o padre sempre faz esta oração. Bendito seja Deus do universo, pelo fruto da videira e do trabalho humano, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Ou bendito seja Deus do universo por este pão que recebemos, fruto do trigo e do trabalho humano, que para nós se vai tornar pão da vida. É uma coisa assim. Está escrito lá no missal. E é interessante essa frase. Vejam que bonita. Bendito sejas Deus do universo, pelo fruto do trabalho humano, pelo fruto do nosso trabalho, que nós partilhamos com todos, e do trigo que é plantado. E para nós se vai tornar o quê? O pão da vida e o vinho da salvação. O corpo e o sangue de Cristo. Quando nós trabalhamos com amor, quando nós fazemos as coisas com o devido amor e compaixão, nós somos recompensados por Deus. Nós somos recompensados pelo Senhor. Vejam no exemplo do Evangelho de hoje. Jesus faz por amor. Jesus vai até a sua cidade, até a sua casa, até a sua terra natal. Ele chega lá com amor para dar o seu evangelho, para ensinar o seu evangelho. As pessoas que estavam lá, porém, dizem o contrário. Ele não é Jesus, filho de Maria, filho de José? Seu pai não é carpinteiro? Como que uma pessoa como essa pode fazer tantos milagres? Escandalizados. Eles ficavam escandalizados porque, como uma pessoa tão humilde, como uma pessoa tão pobre, podia fazer tantos milagres. Porque o que está em questão ali não é o dinheiro. O que está em questão ali é o amor. O amor esse que muitos não tinham. E o Evangelho diz uma coisa muito bonita no final. Jesus não pôde fazer tantos milagres ali. Mas não quer dizer que ele não fez. Se fosse uma outra pessoa qualquer, então deixa quieto. Eu não vou fazer milagre, não. Vamos embora, vai. Vamos para outra cidade. Vamos logo para Jerusalém. Se fosse qualquer outra pessoa, não vale eu dar minha vida para essas pessoas. Eles não acreditam em mim. Eu não vou ganhar nada. Mas Jesus fez por amor. Ali no Evangelho diz: ele realizou poucos milagres. Não conseguiu fazer muitos. Fez poucos milagres. Mas esta vírgula do Evangelho faz toda a diferença. Jesus fez milagres ali. Ele não negou de fazer milagres. Ele não negou de estender a mão. E é este o ponto final. O ponto que finaliza o Evangelho de hoje, finaliza a minha reflexão também.
mesmo quando nós estivermos estressados, cansados, fadigados pelas cobranças do mundo, pelas cobranças do patrão, pelas cobranças da vida, pelo salário que é curto, pelo tempo de trabalho que é muito, pelas muitas vezes que você chega em casa, olha para o sofá e sabe que você não vai conseguir ficar sentado naquele sofá porque você tem uma casa inteira para limpar depois do serviço. Nós devemos fazer por amor. E é isso que muda a chave. Porque quando nós fazemos por amor, nós cansamos menos. Claro, nós cansamos, o corpo é humano e a carne é fraca, mas nós sentimos menos o cansaço. Porque não há preço que pague você olhar para a pessoa dizer: olha, ficou bom, olha, parabéns, ficou gostoso, olha, tá vendo? Ele faz bem, tá vendo? Ela faz bem. Elogios. Não há preço que pague isso. Que Deus abençoe a vida de cada um e que cubra com muitas bênçãos os trabalhos e os dons que cada um exerce. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.